Imagine que você está flutuando no espaço profundo, longe da Terra, longe do Sol, longe de qualquer estrela. De repente, o seu traje espacial falha. O que aconteceria com você? Se você assiste filmes de ficção científica, já sabe a resposta, certo? Você congelaria instantaneamente, viraria uma estátua de gelo cósmico. Mas, e se eu te disser que Hollywood mentiu para você? A verdade científica é muito mais estranha e, para ser sincero, muito mais aterrorizante. O universo é um lugar de extremos absurdos. Ele tem fornalhas nucleares que queimam a milhões de graus. E tem vazios escuros, onde o calor simplesmente deixa de existir. Mas quão frio é, de fato, o espaço sideral? Onde fica o lugar mais gelado de todo o universo? E o mais bizarro de tudo, por que o espaço pode ser o pior lugar possível para tentar esfriar alguma coisa? Para entender o frio do espaço, a gente precisa esquecer tudo o que sabe sobre o frio aqui na Terra. Pense nisso. Quando você abre a porta do seu congelador e sente aquele ar gelado no rosto, o que você está realmente sentindo? Na física, a temperatura não é uma coisa, ela é uma medida de movimento. É a velocidade com que os átomos e moléculas estão vibrando. Se eles se movem rápido, o objeto está quente. Se eles se movem devagar, está frio. Simples assim. Mas aqui entra o nosso primeiro grande paradoxo. O espaço sideral é, em sua maior parte, um vácuo, um grande e silencioso nada. Então, se a temperatura é o movimento das partículas, e no vácuo não existem partículas, o que acontece? Exatamente. O espaço não tem temperatura. Ele não é quente, ele não é frio. Ele simplesmente não é. Apenas a matéria pode ter temperatura. Então, quando a gente pergunta quão frio é o espaço, o que estamos realmente perguntando é outra coisa. Estamos perguntando, se eu jogasse um termômetro no meio do nada cósmico, qual temperatura ele marcaria? Vamos fazer esse experimento mental. Imagine que você viajou para o espaço profundo, muito além de qualquer estrela. Você solta um termômetro lá. Ele começaria a perder calor para o vazio. Lentamente, a temperatura desceria e desceria. Mas adivinha? Ela não desceria para sempre. Ela pararia em um número muito específico, 2,725 Kelvin, ou para nós, impressionantes 270 graus Celsius negativos. Isso é apenas 2,7 graus, acima do zero absoluto, o limite teórico onde todo o movimento atômico para de vez. Mas, espera aí, por que o termômetro para aí? Por que ele não desce até o zero absoluto? O que está aquecendo o espaço profundo, mesmo nos lugares mais escuros e vazios do universo? A resposta é um eco fantasmagórico, o eco do evento mais violento da história. Há 13,8 bilhões de anos, o universo não era frio, era exatamente o oposto. Logo após o Big Bang, o cosmos era uma sopa de plasma inimaginavelmente quente. Mas o universo se expandiu e esfriou. Cerca de 400 mil anos depois, os primeiros átomos se formaram. E foi nesse momento exato que algo incrível aconteceu. A luz pôde viajar livremente pelo espaço pela primeira vez. Uma explosão colossal de radiação inundou o cosmos. Essa primeira luz do universo, ela ainda está viajando. Ela está passando por você neste exato momento. Mas, como o universo continuou se expandindo, essa luz foi esticada. Ela perdeu energia. O que antes era um calor infernal, hoje é apenas um sussurro fraco de micro-ondas. Os cientistas chamam isso de radiação cósmica de fundo, e é ela que define a temperatura base do universo. Não importa para onde você fuja, não importa o quão longe você vá das estrelas, você nunca vai escapar desse banho de radiação primordial. É por isso que o espaço vazio nunca atinge o zero absoluto. O eco do Big Bang ainda está aquecendo o cosmos, mantendo tudo a exatos 270 graus Celsius negativos. Mas tem um detalhe fascinante. Como o universo continua se expandindo, essa radiação está se esticando ainda mais. Sabe o que isso significa? O universo está mais frio hoje do que jamais esteve. E no futuro, ele ficará ainda mais frio, muito mais frio do que qualquer lugar que conhecemos hoje. Agora que sabemos a temperatura do universo, vamos voltar à nossa pergunta inicial. Se você fosse exposto a esse frio de 270 graus negativos, você congelaria como nos filmes? A resposta vai te surpreender. Não. Na verdade, o seu maior problema no espaço não seria o frio, seria o calor.
Como assim? Para entender isso, pense em como as coisas esfriam aqui na Terra. Se você pular em um lago congelado, a água gelada toca sua pele e rouba seu calor na hora. Isso é condução. Se você ficar no meio de uma nevasca, o vento gelado leva seu calor embora. Isso é convecção. Mas no espaço, não há água, não há ar, não há vento. Não há absolutamente nada para tocar em você e roubar o seu calor. O vácuo do espaço é, na verdade, o melhor isolante térmico que existe. É como a melhor garrafa térmica do universo. A única maneira de você perder calor no espaço é irradiando ondas infravermelhas. E isso demora muito. Se você fosse ejetado no espaço sem um traje, você não congelaria instantaneamente. Seu corpo guardaria o calor por horas. Ironicamente, você morreria de asfixia muito antes de sequer começar a sentir frio. É por isso que projetar naves espaciais é um pesadelo. O problema da NASA não é manter os astronautas aquecidos. O problema é evitar que eles cozinhem vivos. Sem ar para dissipar o calor, os computadores e o próprio calor do corpo humano se acumulam rápido. A Estação Espacial Internacional precisa de radiadores gigantescos só para jogar esse calor para fora. E isso nos leva a outro extremo bizarro. O espaço não é apenas frio. Ele é, ao mesmo tempo, o lugar mais quente e mais frio que você pode imaginar. Mas espera, se você não congela, o que exatamente acontece com o seu corpo no vácuo? A realidade é brutal. Sem a pressão da Terra empurrando contra você, os gases dentro do seu corpo começam a se expandir, e rápido. Se você tentasse prender a respiração, o ar nos seus pulmões se expandiria tanto que rasgaria o tecido pulmonar. A regra número 1 no espaço é: solte todo o ar imediatamente. E tem mais. Como a pressão no espaço é quase zero, o ponto de ebulição dos líquidos cai drasticamente. A água no seu corpo não precisa de calor para ferver. A falta de pressão faz isso por ela. A saliva na sua língua, as lágrimas nos seus olhos e a umidade nos seus pulmões começariam a ferver e evaporar na hora. Seu corpo incharia até o dobro do tamanho. Mas calma, você não explodiria como um balão. Sua pele é elástica o suficiente para segurar tudo. Mais um mito de Hollywood, desmentido. E nós não sabemos disso apenas por teoria. Nós sabemos porque um ser humano já passou por isso e sobreviveu. Em 1966, um técnico da NASA chamado Jim LeBlanc estava testando um traje espacial em uma câmara de vácuo gigante. De repente, uma mangueira se soltou. Em apenas 10 segundos, a pressão ao redor de Jim caiu para quase zero. Sabe qual foi a última coisa que ele sentiu antes de desmaiar? A saliva fervendo e borbulhando na própria língua. Felizmente, a equipe salvou Jim a tempo. Ele provou que um humano tem cerca de 10 a 15 segundos de consciência no vácuo antes de apagar. Você não vira um picolé cósmico, você simplesmente desliga. Mas se o espaço vazio é assim, o que acontece quando chegamos perto de uma estrela? Ou pior, quando procuramos o lugar mais frio de todo o universo? Enquanto o espaço vazio descansa a tranquilos 270 graus negativos, basta você se aproximar de uma estrela para as regras mudarem completamente. Lembra que o espaço não tem temperatura, só a matéria tem? Pois é. A matéria ao redor do nosso Sol está em um estado de fúria constante. A superfície do Sol queima a cerca de 5.500 graus Celsius. Mas aqui vai um dos maiores mistérios da astrofísica. A atmosfera externa do Sol, a corona, é inexplicavelmente mais quente. Ela chega a alucinantes 1 a 2 milhões de graus Celsius. E você não precisa ir até o Sol para sentir esses extremos. Aqui mesmo, na órbita da Terra, a coisa é brutal. Imagine que você está do lado de fora da Estação Espacial Internacional. A parte do seu traje que está virada para o Sol vai assar a 121 graus Celsius, quente o suficiente para ferver água. Mas a parte do seu traje que está na sombra, ela mergulha para 157 graus negativos. Você estaria assando e congelando ao mesmo tempo, separados por apenas alguns centímetros de tecido. Conforme nos afastamos do Sol, o frio toma conta. Em Urano, as temperaturas caem para menos 224 graus Celsius. Em Plutão, o gelo é tão duro quanto o aço, a menos 240 graus. Mas quer saber algo surpreendente? O lugar mais frio do nosso sistema solar não está lá nos confins escuros de Plutão. Ele está muito mais perto de casa.
Nas crateras profundas do Polo Sul da nossa própria Lua, a luz do Sol não toca há bilhões de anos. Lá, os cientistas registraram temperaturas de menos 233 graus Celsius. Sim, é mais frio que a superfície de Plutão. Mas mesmo esse frio lunar não é nada comparado ao que encontramos no espaço profundo. Para encontrar o verdadeiro mestre do frio cósmico, precisamos viajar 5.000 anos-luz de distância. Apresento a vocês a nebulosa Boomerang. Este é, oficialmente, o lugar natural mais frio conhecido em todo o universo. A temperatura média no coração dessa nebulosa é de 1 Kelvin. Isso é menos 272,15 graus Celsius, apenas um único grau acima do zero absoluto. Pense no quão insano isso é. A nebulosa Boomerang é mais fria do que o próprio espaço vazio ao redor dela. Ela é mais fria que o eco do Big Bang. Ela literalmente absorve o calor do universo porque é mais gelada que ele. Mas como isso é possível? Como algo na natureza pode ficar mais frio que o próprio espaço vazio? Por décadas, isso foi um mistério absoluto. Mas recentemente, os astrônomos finalmente descobriram o culpado, e a resposta envolve um assassinato estelar. No centro da nebulosa, Boomerang, existe uma estrela gigante vermelha moribunda. Mas ela não estava morrendo sozinha. Uma estrela companheira menor mergulhou diretamente no coração dessa gigante. Essa colisão cósmica foi um gatilho explosivo. Ela ejetou a matéria da estrela para o espaço a velocidades aterrorizantes, mais de 150 km por segundo. E aqui entra a física básica. Quando um gás se expande muito rápido, ele esfria. É o mesmo princípio do gás gelado que sai do seu desodorante aerossol, só que em uma escala galáctica. A expansão do gás na nebulosa Boomerang é tão violenta que a temperatura despencou para quase o zero absoluto. É um congelador cósmico criado pela morte de 2 estrelas. Mas, em termos astronômicos, isso é só uma fase. Daqui a alguns milhares de anos, a expansão vai desacelerar e a nebulosa voltará a se aquecer. Mas, e se eu te disser que o lugar mais frio do universo não está no espaço? A nebulosa Boomerang é o lugar natural mais frio do universo. Mas a palavra-chave aqui é natural. Porque se você quiser encontrar o verdadeiro lugar mais frio de todo o cosmos, você precisa olhar para a Terra. Nós, humanos, conseguimos criar temperaturas que fazem a nebulosa Boomerang parecer um dia de verão na praia. Quando resfriamos a matéria para perto do zero absoluto, as leis normais da física simplesmente quebram. Entramos no reino bizarro da mecânica quântica. Se você resfriar o gás hélio a cerca de 2 graus acima do zero absoluto, ele vira um superfluido. Ele perde toda a sua viscosidade. Ele flui sem nenhum atrito, passa por buracos microscópicos e até desafia a gravidade, escalando as paredes de um copo de vidro e escorrendo para fora. Mas os cientistas queriam ir além. Em 2018, a NASA enviou um laboratório para a Estação Espacial Internacional. Lá, eles conseguiram resfriar átomos a menos de 1 bilionésimo de grau acima do zero absoluto. Nessa temperatura, os átomos param de agir como partículas individuais. Eles se fundem em uma única onda quântica gigante. Mas o recorde absoluto de frio foi quebrado em 2021, na Alemanha. Usando uma torre de queda livre de 122 metros, cientistas conseguiram resfriar um gás a inacreditáveis 38 picokelvins. Isso é 38 trilionésimos de um grau acima do zero absoluto. Por 2 breves segundos, enquanto aquela cápsula caía pela torre, aquele pequeno aglomerado de átomos foi o ponto mais frio de todo o universo conhecido. Mais frio que o espaço profundo. Mais frio que a nebulosa Boomerang. Criado por nós, em um pequeno planeta rochoso. Mas isso levanta uma pergunta óbvia. Se chegamos tão perto, por que não chegamos ao zero absoluto de uma vez? Por que não damos o último passo? A resposta está cravada nas leis fundamentais do nosso universo. A terceira lei da termodinâmica diz que é fisicamente impossível resfriar qualquer coisa até o zero absoluto. Pense assim, para esfriar algo, você precisa transferir o calor desse objeto para algo ainda mais frio. Mas como você esfria algo que já está na temperatura mais baixa possível? Além disso, a mecânica quântica nos diz que as partículas nunca param completamente. Mesmo no zero absoluto, elas sempre mantêm um leve tremor, chamado de energia de ponto zero.
O zero absoluto não é só um número em um termômetro, é um limite matemático inatingível. É o horizonte de eventos da temperatura. Você pode chegar infinitamente perto, mas o universo nunca vai deixar você tocá-lo. O espaço sideral é um lugar de contradições absolutas. Ele não tem temperatura, mas dita a temperatura de tudo o que ousa entrar nele. Ele tem fornalhas estelares que queimam a milhões de graus, cercadas por um vazio de 270 graus negativos. É um ambiente que faria o seu sangue ferver, enquanto o seu corpo lentamente irradia calor para essa escuridão infinita. Mas, de certa forma, o frio do espaço é um lembrete reconfortante de onde viemos. Aquele leve calor de 2,7 graus que permeia o vácuo é o último suspiro do Big Bang, apagando-se lentamente ao longo de bilhões de anos. O universo está esfriando. A cada segundo que passa, o cosmos fica uma fração infinitesimal mais frio. Em um futuro inimaginavelmente distante, quando a última estrela queimar todo o seu combustível e se apagar, o universo finalmente mergulhará na escuridão total. A temperatura continuará caindo, chegando cada vez mais perto daquele limite inatingível do zero absoluto. O universo não terminará em fogo, ele terminará em um silêncio frio, imóvel e eterno. Mas até que esse dia chegue, nós continuamos aqui, em nosso pequeno oásis de calor, orbitando uma estrela amarela, maravilhados com a bela e aterrorizante vastidão gelada que nos cerca. E aí, o que você achou dessa viagem pelos extremos do universo? Se você curtiu, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Qual outro mistério do cosmos você quer que a gente explore no próximo vídeo? Deixa aqui nos comentários. Até a próxima e continue olhando para as estrelas.